Eu estava na minha casa, sentado no sofá, quando eu escutei um estrondo muito alto. Na hora eu falei por falar. Jesus voltou. Sabe quando você fala por falar, mas você sabe que não é aquilo? Que não aconteceu? Eu falei por falar e quando eu saí no quintal, eu vi que realmente Jesus estava ali. Jesus voltou. Foi uma glória tão grande, é algo tão sobrenatural acontecendo aos olhos que é inexplicável. Muitas pessoas falam da volta de Jesus, mas quando você vê aquilo acontecendo, é algo inexplicável. A glória de Jesus era grande. Eu estava no quintal e olhei para o céu e vi a glória. E quando eu estava saindo para a rua, eu contemplei, foi como se eu tivesse visitado vários lares aqui do bairro e vi muitas casas com a TV ligada alta. E vi muitos bares lotados. Eu contemplei um bar também que estava bem cheio. Estava todo mundo olhando para o lado das bebidas, do lado dos negócios, dessas coisas. Então, ao sair para a rua, eu vi umas 4 pessoas e falei, vamos nos ajoelhar, Jesus voltou. Então, nós nos ajoelhamos e eu olhei para o céu e foi incrível. O incrível é que o céu a gente vê e ele é bem alto, mas quando Jesus veio, quando Jesus voltou, o céu parecia muito perto. O céu estava aberto, não todo, mas estava aberto em uma parte. E eu vi como se fosse bem perto, muito perto mesmo. Então nós nos ajoelhamos e prostramos o nosso rosto no asfalto. Primeiro fui eu e depois as outras pessoas ficou ao meu lado e fizeram a mesma coisa. E eu pude contemplar ali mesmo com o rosto prostrado no asfalto e com os olhos fechados. Eu vi muitos feixes de luz subindo, muito bonito, vários feixes de luz subindo, que eram pessoas sendo arrebatadas. E o tempo ia passando e eu não subi. E por um certo momento eu achei que eu ia subir, eu senti que ia subir. Eu tive uma sensação diferente, mas eu não subi. E eu continuei ali esperando, com fé, de que eu ia subir. Porém aconteceu que eu não subi e aquele vazio bateu. Na hora que o vazio bateu, eu peguei e falei assim, eu não vou levantar enquanto eu não subir. Porque eu fiquei imaginando, poxa, eu tô aqui ainda. Então eu fui lá e falei, eu não vou levantar enquanto eu não subir. Quando eu falei isso, eu fiquei ali, insistentemente ali. Eu estava disposto a ficar o tempo que fosse preciso, enquanto eu não subisse, eu não ia levantar. Então, quando eu falei isso, depois de um tempo apareceu um ancião de Deus, do nada apareceu ao nosso lado. Ele falou, levanta. Quando ele falou levanta, foi como se fosse uma ordem. Eu simplesmente obedeci e levantei. As pessoas que estavam ao meu lado levantaram-se e já tinham ido um pouco mais rápido. Então elas levantaram e já foram. E ficou eu e o ancião. E eu olhei de novo para o céu. E era muito perto o céu. A glória de Deus era muito bonita, muito poderosa. Reluzia uma luz de brilho de ouro, bem brilhante mesmo, e a luz de Deus, e ele estava sentado em um trono. Eu não pude contemplar nitidamente todas as coisas que estavam ali, mas a glória era muito grande. E Jesus me falou com uma voz mansa. A voz de Deus, de Jesus, ela não é nem grossa e nem fina, é uma voz mansa. E ele falou para mim, quando este sonho terminar, isto terá cumprimento em pouco tempo. Simplesmente só falou isso. Enquanto ele ouvia, enquanto ele falou para mim, eu falei, meu Deus, isso daqui é um sonho. Então isso é um sonho. Enquanto eu contemplava também a voz dele, falava, essa é a voz dele. Depois que Jesus falou isso, eu ainda fiquei olhando para ele e ainda pude contemplar por mais um tempo Jesus. Eu vi ele por alguns momentos e por outros segundos não me foi dado nitidamente a forma de Jesus, mas eu vi ele, eu contemplei Jesus e a glória dele. Depois que ele falou isso, ainda ficou um pouco no céu ainda e depois sumiu, saiu. Era noite e o céu se fechou e voltou ao normal. Depois que aconteceu isso, o ancião ficou ali comigo ainda. Parece que eu tinha feito algumas perguntas para ele e ele tinha me respondido. Nós conversamos
Só que eu não lembro o que ele falou para mim e nem o que eu perguntei para ele e nem o que nós conversamos. É como se fosse o áudio não tivesse saído, não está revelado aqui para mim. E ele me mostrou um lugar. Provavelmente é Israel, eu sinto que é Israel, só que eu não sei nada a respeito disso. Ele me mostrou lugares diferentes. Ou Grécia ou Israel, alguma coisa tem uma relação. Mas eu não lembro mais disso. Ele me mostrou uns lugares e conversou comigo e ainda ficou comigo por um tempo, antes de ele partir. E depois ele foi. No momento em que ele foi, eu ainda tive um momento ainda para pensar ainda. Que eu estava em um sonho, foi incrível. Eu sabendo que estava em um sonho. E logo depois eu acordei de manhã. E lembrei tudo isso nitidamente. Esse sonho que eu tive já faz aproximadamente umas 4 semanas. Mas eu acho que é assim, tudo tem o seu tempo certo. Meus irmãos, vigiai e orai. Graças a Deus que no sonho também, e graças a Deus que eu vou estar na presença de Jesus também quando Ele vier. Eu estava sem fazer nada e muitas pessoas estavam nos bares, muitas pessoas estavam cozinhando, assistindo TV. Então ficam na paz do Senhor e estejam sempre com Ele. Vigiai e orai. Amém.